E olha só, além dos problemas sociais, a CTV também é cultura. No primeiro episódio da série do livro Cariris Velhos, a CTV extraiu do livro e narrou como foi o início da região, segundo a obra de Pedro Nunes. Acompanha com a gente. Os rios carregam a vida que se vai para os mares. Interromper o curso das águas é alterar seu destino? Por causa do homem e dos criatórios, os sertões precisam que os rios fiquem. Mesmo quando eles são represados, não tem jeito. As águas somem sempre. Partem em pequenas gotas nas asas do vento, sobem para os céus e demoram a voltar ou não voltam mais. Fazem falta. Mas há milhares de vidas que passam sem água. O homem não. Por isso esbarra os riachos e os rios, inunda as caatingas e mata as vidas que não carecem d'água. O ideal seria que o homem passasse apenas de passagem, sem alterar a paisagem física. Como é impossível, não custa ter cuidado. Os rios dos Cariris Velhos não são perenes. Na época de inverno, as chuvas causam grandes erosões às suas margens. O homem branco que chegou aqui não soube passar. Tombou as matas, deixando nuas as encostas de rios e de riachos. Nos baixios e chapadas, a cobertura fértil é levada pelas águas que transbordam dos cursos assoreados. Fica a pissarra pobre sem nutriente. Os invernos são ciclos e cada vez mais espaçados. Quando acontece um ano bom, chove em excesso. Enxurradas barrentas arrancam troncos, carregam cercas, arrombam barragens. As populações sem hábito de conviver com torrentes impetuosas assustam-se. Basta cessarem as chuvas que as águas se acalmam. Ficam os mistérios de uma terra contraditoriamente árida e fecunda. Em pouco tempo, os leitos dos rios reaparecem forrados de areia branca, com poços de água cristalina, que não tardam a desaparecer completamente, permanecendo o restante do ano esturricados. Os curraleiros, seguindo um costume dos povos subjugados, cavavam o leito dos rios para descobrir as reservas de água que lá escondem. Os leitos vazios dos rios e dos riachos serviam de trilha de penetração, caminhos de povoamento. Sendo custoso abrir picadas na vegetação espinhosa, a marcha tornava-se menos árdua e a ocupação dava-se com mais rapidez, seguindo o doce caminho das águas. Ao longo da história, a água foi sempre o bem de maior expressão econômica. Importantes culturas desenvolveram-se às margens de rios com potencial fertilizador e poder de fixar o homem à terra. A civilização mesopotâmica multiplicou-se entre os rios Tigre e Eufrates. Os egípcios, às margens do rio Nilo, e os hebreus em torno do rio Jordão. Quanto mais árido o clima, mais os rios fascinam e congregam.
Os povos primitivos do Nordeste brasileiro ou moravam às margens do São Francisco ou nas proximidades de outros rios menores. Mesmo os que habitavam terras longínquas conheciam o grande rio, como o chamavam, e a ele recorriam nos anos de escassez. As pequenas povoações do Cariri paraibano formaram-se também às margens de rios e riachos. Não importava o tamanho, e sim a fertilidade. Monteiro surgiu em torno de uma lagoa às margens do Rio do Meio, na cabeceira do Paraíba. São João do Cariri, às margens do rio São João, Sumé numa curva do rio Sucuru, e as povoações de Amparo, Prata, Camalaú e Umbuzeiros, nas águas de riachos que têm o mesmo nome. Nos sertões nordestinos, desde as épocas mais remotas, a água sempre atraiu o homem, os animais silvestres e as aves de todas as espécies. Em terra de tamanha aridez climática, encontrar água era descobrir um tesouro. Por isso, os habitantes primitivos e os povoadores costumavam atribuir ao espaço geográfico onde a encontravam um nome que tivesse relação íntima com aquele bem maior. Bacana, né? Essa obra do saudoso aí Pedro Nunes, né? Que inclusive a gente lançou, fez um filme, um documentário, falando sobre o livro Guerreiro Togado, né? Contava a história aqui de Augusto Santa Cruz, que, se eu não me engano, é primo do que tem o nome dessa rua aqui que a gente está aqui, que é a Rua Augusto Santa Cruz, né? E aí deixou grandes obras. E uma dessas obras era o livro Cariris Velhos. E se a gente iniciou também o episódio, esse aí é o episódio 2. Quer mais peso na sua construção? Procure a Lajex.